Evangelho de João, capítulo 3, continuando a exposição que nós íamos fazendo, vamos ler do versículo 16 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, a Tua bênção, pedimos a iluminação do Teu Espírito para que possamos expor esse texto, esta passagem que acabamos de ler. Ó Deus amado, dá-nos, Senhor, sabedoria, discernimento, dá-nos, Senhor, condições de podermos explicar de forma clara para a Tua igreja a Tua palavra, Senhor. Mas eu te peço, não me deixes falar nada além do que está na Tua palavra, Senhor, nada além. Apenas a exposição simples da Tua palavra, nada mais. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine as nossas mentes, haja nos nossos corações, aplicando a Tua palavra, Senhor, nos ensinando, nos corrigindo, nos edificando, conforme, Senhor, o propósito que Tu tens para cada um de nós. É o que eu te peço, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto também é muito conhecido dos irmãos, né? Todo crente que nós conhecemos praticamente sabe de cor João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, eu creio firmemente nas Escrituras. Para mim, as Escrituras são a palavra de Deus, infalível, inerrante e autoritativa. Não tenho dúvida nenhuma quanto a nenhum texto das Escrituras. Se porventura eu não conseguir explicar alguns, a falha é minha. A deficiência é minha, não das Escrituras. E as Escrituras dizem, e eu creio nelas, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Não havia nada e Deus criou todo o universo. Deus criou os céus e a terra no princípio. As Escrituras dizem também que Deus formou o homem do pó da terra. Creio nisso firmemente, sem nenhum tipo de desculpa ou algum artifício para acreditar. Não, creio exatamente como a Bíblia diz, que Deus, do pó da terra, formou o homem. A Bíblia diz também que Deus plantou um jardim no Éden, de onde fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E Deus colocou no meio do jardim duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Creio também nestas coisas. O
texto de Gênesis diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17. É isto que a Bíblia diz. Deus colocou essas duas árvores e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fez um teste com o homem, deu a ele uma lei, dizendo que ele, uma lei restritiva, dizendo que ele não poderia comer daquela árvore, porque se ele não deveria. Ele até poderia, e é tanto que ele fez. Mas ele não deveria, porque no dia que ele fizesse, ele morreria. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente, o homem quebrou essa lei dada pelo Senhor. Desobedeceu ao Senhor, a sua ordem. E como representante da raça humana, condenou, consequentemente, toda a humanidade à morte eterna. Foi isso que o homem fez. O homem preferiu crer no que o diabo diz a crer naquilo que o Senhor diz. E sofreu as consequências. E essas consequências, elas passaram a nós, meus irmãos. A partir da queda, todo homem já nasce morto espiritualmente. Infelizmente. Mas, meus irmãos, ainda bem que a história da Bíblia, a história redentiva, ela não termina em Gênesis 3. Não termina aqui quando o homem come, desobedece, come daquela fruta e desobedece ao Senhor. Não termina aqui. O Senhor vai ao encontro desse homem perdido. E nós vamos ver isso exatamente no texto em que nós lemos. O versículo 16, que é o versículo mais conhecido para nós, apesar de ser um versículo muito pequeno, só um versículo, ele apresenta para nós de forma clara o plano salvífico de Deus. Vamos analisar o versículo 16, depois os outros, mas primeiramente o 16, e vamos perceber que o plano salvífico de Deus para os homens está aqui nesse versículo. Olhando para o versículo 16, a primeira coisa que nós vemos é a motivação. O que motivou Deus a salvar o homem? O que foi que o levou a fazer isso? A motivação, meus irmãos, foi o amor incompreensível de Deus. O amor inexplicável de Deus, versículo 16, só a primeira parte. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. A expressão de tal maneira é uma forma de ressaltar a intensidade do amor de Deus. Eu queria ler um comentário de Hendrickson falando sobre esta expressão. Ele diz assim: tomem-se todas as virtudes humanas, elevem-se as mesmas ao mais alto grau e entenda-se que, por mais elevado e maravilhoso que seja o quadro resultante, ele não é nada mais do que uma sombra, comparado com o amor-vida que existe eternamente no coração daquele cujo nome é amor, Deus. E este amor de Deus sempre precede o amor, o nosso amor, e o torna possível.
nós tentarmos imaginar que todas as virtudes, como ele tenta colocar aqui, e elevar isso muitas vezes, o máximo que nós vamos conseguir é apenas uma sombra do amor de Deus. Essa expressão de tal maneira essa é uma ideia para que nós possamos entendê-la. Deus amou o mundo, meus irmãos, de uma forma que esse amor ele não pode ser medido. Como nós dizemos, é um amor imensurável. Deus amou e ama a humanidade, que apesar de pecadora, exposta ao julgamento, ainda é objeto do seu cuidado. Mesmo má e perversa como é a humanidade, como são os homens, eles ainda são objetos do cuidado de Deus. A imagem de Deus ainda está neles, de certa maneira. A imagem de Deus ainda está, de certa maneira, refletida nos homens. Mesmo que distorcida, porque ela foi distorcida depois da queda, mas ainda está lá. Então, meus irmãos, o que motivou Deus a nos salvar, a procurar o homem para salvá-lo, foi esse amor incomparável. Amar pessoas como nós. E o Senhor Jesus ainda acrescenta dizendo que Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Não havia bondade nenhuma, não havia nada de bom em nós. A segunda parte do versículo vai nos mostrar quem executou esse plano, quem foi o executor dele. Primeiro nós vimos que a motivação foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus que o motivou a buscar o homem para salvar. E quem executou esse plano? Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. A parte B do versículo 16, que deu o seu Filho unigênito. Deus entregou o seu Filho para morrer como oferta pelo pecado. Meus irmãos, Deus entregou o seu Filho como substituto daqueles que creem, para substituir todos aqueles que creem, e assim poder salvá-los, para receber a morte que nos fora destinada como salário do pecado. Deus entregou o seu Filho para isto. Portanto, Jesus foi o executor do plano salvífico de Deus. Foi Jesus quem executou esse plano. A terceira coisa que o texto nos diz: quem é o alvo desse plano salvífico? A quem o Senhor quis alcançar com esse plano salvífico dele? A quem o Senhor quis alcançar? Qual era o seu alvo? O alvo, meus irmãos, do plano salvífico de Deus são os eleitos de Deus. Aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo para salvá-los. Veja a parte C do versículo, diz assim: para que todo o que nele crê. O plano salvífico de Deus tem como alvo os eleitos. Aí você vai dizer: mas pastor, o senhor está afirmando que são os eleitos, mas o texto está dizendo que são todos os que creem. Mas a Bíblia é muito clara para nós: os que creem são exatamente aqueles que o Senhor elegeu. São esses os que creem. Todo que crê é exatamente aquele que o Pai elegeu para que eles fossem salvos. Quando Paulo e Barnabé pregavam em Antioquia da Pisídia, os gentios, ao ouvirem a pregação do Evangelho, diz o texto lá de Atos, que eles regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Eles começaram a ouvir a pregação e começaram a se regozijar. Começaram a glorificar a Deus, porque eles agora estavam ouvindo o Evangelho.
E o livro de Atos registra o seguinte, que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48, versículo B. A parte B do versículo. Diz que todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Então, meus irmãos, os que creem são exatamente aqueles que Deus já escolheu para que eles crescem. O próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Então nós podemos entender aqui que o Pai escolheu algumas pessoas para salvá-las, e essas pessoas o Pai entregou a Jesus, para que Jesus pudesse efetivamente salvá-las. E o Senhor Jesus o fez. Todos aqueles que o Pai entregou a ele, para que ele salvasse, ele salvou. No capítulo 10 de João, ele diz, conheço as minhas ovelhas. Ora, se Jesus diz, conheço as minhas ovelhas, então, ele sabe quais são as ovelhas que são dele. Isto significa dizer que tem ovelhas que não são dele. Ele conhece aquelas que são dele. Os que creem, meus irmãos, são exatamente aqueles que o Pai escolheu para si. Agora, obviamente que nós não sabemos quem são os que creem. Nós não sabemos quem são os eleitos. Por isso que nós pregamos o Evangelho a toda e qualquer criatura. Esta determinação é do âmbito do Pai. Mas nós podemos afirmar, à luz das Escrituras, que aqueles que creem, eles só creem porque Deus os escolheu para que eles crescem. Por que é que outros não creem? Essa é a grande pergunta. Por que é que nós pregamos o Evangelho da mesma forma, com a mesma lógica, com a mesma exposição, para várias pessoas? E algumas pessoas creem e o Evangelho se torna claro para elas, e elas entendem, e outras não. Nós só podemos deduzir que os que creem são exatamente aqueles que o Pai já escolheu. A quarta coisa que o texto vai nos dizer é qual é o fim, ou a finalidade, ou o propósito, ou o objetivo desse plano salvífico de Deus. Qual é? É a vida eterna, meus irmãos. É a vida eterna. Está aqui na última parte do versículo D. Não pereçam, não pereça, mas tenha a vida eterna. A motivação foi o amor de Deus, como nós acabamos de ver. O executor foi Jesus Cristo. O alvo foram os eleitos. Para quê? Para que eles não pereçam, mas eles tenham a vida eterna. Perecer, meus irmãos, tem a ver com a segunda morte. É morrer eternamente. Nós já falamos disso aqui. Nós já falamos que morrer já é uma coisa ruim. Mas para muitos, meus irmãos, a morte física vem como um alívio, vem como um alento. Principalmente se a pessoa estiver sofrendo dores atrozes, né? Tem doenças que doem muito. E muitas vezes o corpo humano não aguenta. E a pessoa almeja, anseia pela morte. E diz, eu queria morrer. Até porque há sempre a esperança no coração da pessoa moribunda de que quando ele morre, o último suspiro, ele não sente mais nada, tudo se acabou. Mas a morte eterna, meus irmãos, não é assim. A morte eterna é uma morte que você não morre, ou você não para de morrer. O seu sofrimento é eterno.
Não vai haver um momento em que você vai morrer e vai parar de sofrer. Não. Você vai sofrer eternamente. Isso é terrível. Mas eu sei que mesmo dizendo isso para as pessoas, para aquelas que não creem em Jesus Cristo, não muda nada. Não muda nada. Mas eu estou dizendo assim mesmo, está certo? A vida eterna, pelo contrário, é a vida na presença de Deus eternamente. É a vida, meus irmãos, sem pecado. Meus irmãos, já imaginaram viver sem pecado? Eu não imagino, mas eu anseio muito por isto, o dia em que eu não vou mais pecar, o dia em que o pecado não terá mais nem nada sobre mim, não haverá mais nenhum pensamento pecaminoso na minha mente, não sairá da minha boca nenhuma palavra pecaminosa e nenhuma ação minha quebrará alguma lei de Deus. A vida eterna é uma vida sem pecado, é uma vida santa, é uma vida eterna para sempre na presença de Deus. Os que creem no sacrifício de Cristo e o aceitam como seu representante e substituto, esses recebem a vida eterna. É simples. Mas eu entendo que isso também é uma obra do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo faz essa obra no coração da pessoa, ou a pessoa não vai fazer por si. De outra sorte, todos fariam, mas não é assim. Poucos entendem estas coisas. Agora eu queria mostrar o resto do texto e fazer algumas considerações sobre os outros versículos. A primeira é versículo 17. Jesus não veio para julgar, mas para salvar. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No entendimento dos judeus, o Messias viria para condenar os pagãos, para punir as nações que oprimiam Israel. Esse era o entendimento dos judeus. Certamente, meus irmãos, haverá um julgamento, até porque o nosso Deus ele é o reto juiz. Haverá um dia em que o Senhor julgará todas as coisas. E não nos enganemos, o Senhor vai julgar. Mas Cristo, pelo menos na sua primeira vinda, ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar aquele que crê. Porque é ele mesmo que diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A segunda consideração: há dois grupos de pessoas, segundo a Bíblia. Os que não serão julgados e os que já estão julgados. Veja o que aqui diz o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então só há dois grupos. O grupo daqueles que não serão julgados são os que creem no sacrifício vicário de Jesus. Esses não serão julgados. Mesmo aqui na terra, quando pecam e quebram a lei de Deus, não serão julgados. Porque Deus os vê santos e puros através do sangue de Cristo, derramado em propiciação pelos pecados deles. Eles já foram salvos da culpa do pecado. Por isso eles não serão mais julgados.
O outro grupo é os que já estão julgados. No dia do juízo, eles irão apenas receber a sentença do Senhor, mas eles já estão julgados. São os que não creem, são aqueles que deliberadamente rejeitam a Cristo. Talvez eles pensem que não são maus suficientes para serem condenados, né? Ou esperam ganhar a salvação pelos seus próprios méritos. Talvez aconteça isso. Eu sei que muita gente pensa dessa forma. E diz, não, eu não sou tão ruim assim, hein? Tem gente pior. Então é possível que Deus olhe para mim. E talvez faça algumas coisinhas aqui e ache que dessa forma Deus vai encontrar dele algum mérito salvífico e vai salvá-lo. Esses que pensam dessa forma, a Bíblia diz que eles já estão julgados. Mas certamente, meus irmãos, no dia do juízo eles vão receber a sentença final. Quando o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A terceira consideração que eu queria fazer está nos versículos 19 a 21. O julgamento é uma consequência da rejeição de Jesus Cristo. Veja o que é que diz os versos 19 a 21. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meus irmãos, Jesus é a luz que veio ao mundo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a revelação de Deus. Jesus, meus irmãos, é a personificação da santidade e purezas divinas. Jesus, ele é um com o Pai, a imagem exata do ser de Deus. E os homens rejeitaram essa luz de Jesus Cristo. Rejeitaram. Ele mesmo diz que os homens preferiram as trevas. Para quê? Ou por quê? Para ocultar as suas más obras. Cada um daqueles que praticam obras más, daqueles que quebram a lei de Deus, cada um deles sabe exatamente o que está fazendo. Se não pela lei de Deus, porque talvez não se espelhem nela, mas pela lei da consciência, eles sabem que eles não são dignos de estar diante do Senhor, por isso eles preferem as escuras. Eles preferem os lugares sombrios, eles preferem as trevas, para que as suas obras, que são obras más, não sejam reveladas. É isso que o texto está nos dizendo. As pessoas sem Cristo, que rejeitaram a luz e ainda rejeitam hoje, são aquelas que vivem na prática do pecado, meus irmãos, numa sucessão interminável de atos indignos. Por isso eles preferem as trevas, para que as suas práticas pecaminosas não sejam reveladas. Por que você aproximar da luz? Se você tiver uma roupa suja, se por acaso você estiver com uma roupa suja, manchada, você não quer chegar na luz, né? Porque com certeza as manchas da sua roupa serão visíveis para todos. Você vai procurar lugares mais sombrios. As pessoas que receberam a Cristo, pelo contrário,
que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, elas buscam a prática da verdade, buscam fazer aquilo que agrada a Deus, buscam andar na verdade, não tem de que se envergonhar. Por que vão se envergonhar se elas buscam andar na verdade? Por isso elas se aproximam da luz, para que as suas obras, que foram feitas por intermédio de Deus, é o que o texto nos diz, porque essas obras não são feitas apenas por nós mesmos, é por intermédio de Deus, sejam manifestadas, e assim Deus seja glorificado. Que é isso que o seu próprio Senhor Jesus diz, que as vossas boas obras glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu só vou fazer algumas considerações finais para encerrar. Na verdade, eu fiz tudo isso fiz as considerações todas num único período. O único Deus e Senhor do universo, o Deus revelado nas Escrituras, motivado pelo seu incompreensível amor, entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos pecados daqueles que creem no sacrifício do seu Filho e salvá-los da condenação eterna, dando-lhes salvação plena e vida eterna com Cristo. É isto que o texto vai nos dizer. E o que eu posso dizer para vocês, meus irmãos, é apenas isso. Louvado seja o nome de Jesus. Amém?